A policial militar Daniela Marinello. Ontem nós falamos aqui que estavam acontecendo as audiências de instrução do caso, onde testemunhas estavam sendo ouvidas. Já há alguns dias nós estamos falando do que essas testemunhas têm dito. Como tem sido para a família saber, por exemplo, que uma testemunha chega no quarto, pergunta ao Kenny onde está a arma, ele se nega a dizer e depois pega do guarda-roupa a arma que teria sido usada no crime. Por que teria acontecido isso? O depoimento que você vai ver agora é da irmã da policial militar e é comovente. Veja só. A entrevista foi marcada pela emoção do começo ao fim. Ainda não cicatrizou. Está ali dentro fervendo. É muita falta que eu sinto dela. Muita. Ela era minha filha, minha irmã, minha confidente, conselheira. Ela era mais nova, mas ela me aconselhava muito. Pela primeira vez, a família da policial militar Daniela Marinello, que conforme as investigações foi morta pelo marido, com quem estava casada há 30 dias, resolveu falar sobre o caso. Eu peço para Deus todos os dias, para Ele me fortalecer, porque eu tenho que lutar pela justiça agora por ela. Eu sou ela agora para lutar por essa justiça, não tem mais ninguém. Então eu tenho que me manter forte diante disso. Daniele tinha 36 anos, trabalhava como policial militar em Maringá e morreu vítima de um tiro na cabeça, disparado pela própria arma em setembro de 2023. O episódio foi no quarto da casa dela, durante uma discussão com o marido, Kenny Wesley Rogério Vasconcelos Martins, de 37 anos. Kenny alegou que teria sido um suicídio, mas a versão não se sustentou. No mesmo dia, ele foi preso em flagrante por feminicídio. Eu me sinto traída por uma pessoa que você depositou a confiança nela, na esperança de se reintegrar na sociedade, né? Em pensar que a pessoa ia mudar e ser uma pessoa boa. Eu me sinto traída. Controlando as lágrimas, mas não escondendo a emoção, Luciana relembrou com carinho do convívio com a irmã. Viajar e a pessoa arruma um freelance para vender cocada aqui. Será que alguém ia comprar? Eu ajudei minha mãe a cuidar da Dani. Eu comprei o primeiro material escolar da Dani. Eu me sentia super realizada em fazer isso. O primeiro uniforme que ela saía preguiadinha para ir para a escolinha, camiseta branca. Nossa, eu me sentia assim o máximo fazendo isso por ela. Eu e ela, a gente tinha uma ligação muito forte, muito grande. Mas, segundo Luciana, tudo mudou com a chegada de Kenny na vida da irmã. As conversas diárias e os encontros frequentes entre elas acabaram. Luciana logo percebeu que havia algo de errado. Ele já transformou todo o jeito dela, a rotina dela, mudou tudo. Então ele afastou ela da gente nesse pouco tempo, ele já isolou ela das amizades, dos amigos. Eu comecei a ver que ele me respondia nas conversas, então eu parei de mandar com medo dele me responder e ele afastar eu mais ainda dela. Alertei, falei, conversava com ela, né? Tata, você tem certeza? Você tem certeza que vai ficar com esse rapaz? Ela falava assim, ele vai mudar. Então ela acreditava na mudança, ela acreditava, estava apaixonada. Antes da morte, várias compras feitas pelo marido, no nome da policial. Ela começou a fazer muita compra nas últimas semanas. Até o carro que ela comprou na véspera da morte, eu só fiquei sabendo desse carro o dia que eu cheguei lá, no dia do ocorrido, que foi no dia seguinte. Ela não me falou que ela tinha comprado um carro. O porquê da estranheza dela não me falar? Porque tudo que a gente ia fazer, uma falava para a outra que estava fazendo e estava planejando. Foi compras feitas na semana anterior, que foi exorbitante o valor. E a minha irmã fugia. Ela nunca teve o nome no SPC. E era compras que ela não ia ter condição de pagar. Além de policial militar, Daniele era formada em letras e odontologia. Estava terminando a pós-graduação em harmonização facial.
Tinha uma vida financeira estável, com a casa e o carro próprio quitados. O grande sonho dela era ser mãe. Em meados de 2023, se casou com Kenny, viúvo e pai de 2 filhas. Todos passaram a morar na casa de Daniele. Essas crianças dele preencheu o espaço dela na vontade de ser mãe. Era um grande sonho dela. Era um grande sonho de ter os filhos. E ela não conseguia. Ela engravidava, mas abortava espontâneo. Então ela não conseguia segurar a gravidez. E essas crianças veio e preencheu o espaço dela de querer ser a mãe, né? E esse pouco tempo que ela teve com as crianças, ela foi a mãe super dedicada. Kenny vinha de um passado totalmente oposto ao de Daniele. Era viúvo. A primeira mulher teria morrido em um acidente doméstico. Ela, uma mulher da lei, enquanto ele, um homem com vários antecedentes criminais. E pelos mais diversos motivos. Entre eles, furto, roubo, cárcere privado e até estupro. As investigações apontaram o interesse financeiro dele como motivação do feminicídio. A união do casal havia sido feita com comunhão total dos bens. Para a irmã, tudo devidamente planejado. No começo de julho, ele ligou numa agência de viagem e perguntou assim para a moça da agência: se eu comprar uma passagem com você, você consegue para mim um embarque imediato, no mesmo tipo embarque imediato, para qualquer lugar do Brasil, mas só para mim? Ele ia fugir. Ele poderia ter feito diferente e fugir. A perícia no quarto apontou que Daniele estava deitada na cama quando foi atingida pelo disparo, contradizendo a versão de Kenny, que nega o crime e diz que os dois estavam em pé quando a policial teria atirado contra a própria cabeça. Na última terça-feira, aconteceu a primeira audiência de instrução do caso. Kenny é réu no processo por feminicídio. Aquilo que foi produzido pelo Kenny realmente não se sustentou na audiência de instrução e era isso que a acusação esperava. A falta da pessoa é maior ainda, porque agora é lutar para que a justiça seja feita, porque ela não volta. Eu tenho isso dentro de mim, que parece que quando acabar tudo, a Dani vai voltar, mas não vai. Eu acho que vai ser a hora que ela vai descansar, porque a gente fez justiça por ela, porque ela não está mais aqui. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu comentei aqui no dia e depois, quando as defesas de ambas as partes envolvidas foram definidas. De um lado, um advogado experiente, acostumado a inocentar acusados de crime, porque ele bate em uma tecla fundamental para todo profissional da área penal do direito. Se não há provas que possam condenar e que venham a deixar dúvidas sobre a autoria de um crime, que seja dado a inocência. A presunção da dúvida gera a inocência. E esse advogado que defende o Kenny é um advogado especialista nisso. Um advogado do mais alto nível do direito penal no Paraná. Do outro lado, na assistência de acusação, não preciso nem falar. Você viu ali a doutora Josi também, uma advogada experiente, condecorada e que tem também por premissa buscar a inocência de muitos acusados, por entender bem da lei, mas também de buscar a condenação daqueles que são acusados quando está do outro lado. Vai ser um embate jurídico daqueles para estudantes de direito e aprendizes. Mas eu confesso a você que, diante de tantas contradições, não tenho a mínima dúvida do que vai acontecer. Agora, em relação a todo esse caso, eu tenho uma dúvida e faço uma pergunta. O que aconteceu com a primeira mulher do Kenny, hein? Um mistério que agora pode ser que venha à tona. Será realmente que essa mulher morreu de um acidente doméstico, deixando 2 crianças na época? Será? É a pergunta que fica. Nós estaremos acompanhando para e passo cada movimento desse processo. E você vai saber aqui. Justiça
para essa policial militar, morta de forma cruel e covarde.